Atenção, editor, esse é o 6º episódio do Educação em Debate. O tema agora são os conteúdos, né? Conteúdos, ensino e aprendizado necessário para a formação das novas gerações. 3, 2, 1. Bem-vindo de volta à Educação em Debate, espaço criado pelo Invoz para discutir temas importantes para educadores e estudantes brasileiros, podcast que traz conteúdos que conversam com os temas debatidos no Congresso de Educação Invoz. Realizado desde 2019, o evento chega à sua 4ª edição, preocupado em como a formação educacional dos estudantes brasileiros será capaz de torná-los aptos a interagir cada vez mais com a tecnologia para atuar profissionalmente com ela em atividades que vão demandar a capacidade de refletir e tomar decisões a partir de dados. Eu sou Rui Gonçalves, sou jornalista e diretor de cultura do Invoz. E comigo, nesse e nos outros episódios, está a consultora educacional Edna Borges, proprietária da Manacá Educação e que desde 2018 trabalha em projetos de formação e desenvolvimento de educadores e estudantes, promovido pelo Instituto Ayrton Senna. Esse é o nosso 6º e último encontro e nós vamos falar sobre os conteúdos, ensino e aprendizado necessário para a formação das novas gerações. Edna, vamos encerrar com chave de ouro nesse 6º episódio. Vamos falar agora dessa integração desses conteúdos. A gente já falou um pouquinho no episódio anterior de que português e matemática, né, estão dos lados que vão interpretar aquilo que um segmento vai entregar de informação para o outro. Como é que a gente trabalha isso dentro de sala de aula? Porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem ao final de todo esse processo de tirar os nossos alunos de sala de aula, entendendo matemática e língua portuguesa, mas não simplesmente dentro do âmbito da matéria, mas entendendo a língua portuguesa como a fluência e a capacidade de entender, de interpretar, e a matemática, que é a capacidade de habilidade de fazer todos esses trabalhos lógicos que demandam raciocínio e que não são apenas fazer contas, né? Como é que a gente prepara esses jovens das novas gerações para esse mundo que vai demandar tudo isso deles, se a gente não está conseguindo fazer uma entrega boa no final dessa jornada pelas escolas do Brasil? Ô, Rui, eu vou dizer uma coisa que pode parecer maluca, mas eu acho que eles estão preparando a gente, mais do que a gente está preparando eles. Quando se trata de tecnologia, quando chegou esse movimento e a gente precisou olhar para a tecnologia num olhar muito mais de, eu preciso usar isso daqui com uma finalidade profissional mesmo, olhar para resultados, o que ele pode me trazer. Os meninos e meninas manjam de todas as ferramentas, sabem usar essas ferramentas, eles nascem com o dedinho ali na tela virando, assim, né? Então, para eles não é desafio o uso da tecnologia. O que é desafiador para eles é a intencionalidade do uso dessa tecnologia, porque senão ela cai naquele oba-oba que é só da rede social que a gente falou lá atrás. Então, eu preciso trazer um significado maior e mais amplo, e aí eu, educador, preciso trazer para ele o quanto essa ferramenta pode, de fato, ajudá-lo no processo de ensino e aprendizagem dele. Então, é para além desse usual que muitas vezes ele vinha fazendo esse exercício até então. A gente teve, dentro da pandemia, né, e nesse movimento, essa batida na nossa porta e assim, agora a gente aprende, a gente não tem escolha, né? A gente precisa olhar para essas ferramentas, precisa olhar para isso, e não tem como voltar atrás, não é um processo que dá para a gente voltar. Então, por exemplo, olha o Congresso é o grande exemplo disso, é um congresso híbrido, ou seja, eu consigo trazer as pessoas presencial para aquelas pessoas que hoje se sentem melhor, porque, de fato, gente, faz uma falta estar olhando no olho das pessoas, faz uma falta ter uma relação mais ali, né, presencial com as pessoas, e a gente descobriu isso, assim, às duras penas nesses 2 anos. A gente fala assim, um amigo, encontra um amigo, um exemplo simples, um amigo fala assim, nossa, encontra não, fala no WhatsApp, vamos marcar um dia uma reunião no Zoom ou numa reunião, né, numa ferramenta, e fala, nossa, não aguento mais. Vou dizer, eu não aguento mais usar essa ferramenta para nada. Assim, como é que a gente consegue também usar essas ferramentas sem que a gente crie essas barreiras, sem que eu não aguente mais, tem uma saturação delas. Então, por isso, mais do que nunca, é preciso a gente olhar para essas realidades diversas que a gente tem, e tem muitas realidades diversas, e fazer um equilíbrio nesse processo, né? Então, o quanto essa tecnologia é a ferramenta, é o instrumento e não o principal canal nesse processo.
e o quanto eu preciso ajudar esse menino a ter um novo olhar sobre tudo isso que ele está fazendo. Gente, eu digo assim, Rui, inovar é olhar por outros ângulos, né? Inovar é a gente olhar para aquilo que a gente já fazia a partir de um novo olhar. Então, isso é prática. O quanto eu estou aberto a esse novo, a olhar para esse novo. Isso interfere, sair de zona de conforto. Sair da zona de conforto dá trabalho. Sair da zona de conforto mexe com aquilo que já está ali, porque o nosso cérebro, e isso é cerebral, o nosso cérebro quer gastar pouco tempo com aquilo que ele já sabe fazer. Por que ele vai gastar tempo com aquilo que ele já está no automático fazendo? Ele não quer. Então, é prática, é exercício. Então, para esse novo, para essa nova geração, que está o tempo todo trabalhando o seu cérebro, o que a gente não pode fazer é colocá-los nesse modelo do piloto automático, do mais fácil. Né, do que faz isso, porque esse aqui a gente já tem a resposta. Então, o quanto eu, profissional da educação, também me estimulo todos os dias, me desafio todos os dias a sair desse lugar comum. Rui, aluno protagonista não vem sem um professor protagonista. Esse professor precisa ser protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem para que ele possa estimular isso no seu estudante. E é um caminho que é um caminho de muitas práticas, mas principalmente de práticas e de competências que vão para além da recuperação da aprendizagem por si só. Então, por exemplo, a gente tem 2 anos de defasagem. Eu tenho certeza que os professores, mais do que preocupados, e estão muito preocupados com essa recuperação da aprendizagem da matemática, da língua portuguesa, desse espaço que a gente tem aqui, como é que a gente corre atrás disso tudo, mas eles estão preocupados também com a saúde mental dos seus estudantes. Eles estão preocupados também do quanto eles estão sendo cobrados para que eles corram atrás. Então, qual é o tempo? Então, como eu consigo fazer isso respeitando o tempo de cada um, mas também me respeitando? Respeitando também o meu tempo. Então, eu costumo dizer, educador, qual é o tempo que você se dá para você se olhar, para você respirar, para você dizer, esse é meu tempo de não fazer nada, ou esse é meu tempo de cuidar de mim, para eu poder cuidar do outro, né? Então, vai precisar de tudo isso também, sabe? Para colocar aí nessa equação para ela dar certo. Mas e como é que ficam os conteúdos nisso tudo? Porque a gente falou de um monte de coisa e a gente só não falou naquilo que o professor é obrigado a ensinar o estudante. Que no final do processo é aquilo que vai ser cobrado, sei lá, numa prova ou lá na frente num vestibular. Como é que eu continuo pensando em tudo isso e aplicando tudo isso com uma quantidade gigantesca de conteúdo de todas essas disciplinas? Como é que eu faço isso ser efetivamente útil? Porque não dá para fazer um monte de trabalhos. Eu tenho que fazer um trabalho muito bem feito, que seja muito bem planejado para integrar essas coisas. Como é que eu integro, então, o conteúdo nesse universo todo que a gente discutiu, nesse e nos 5 episódios anteriores? Eu preciso ir além do conteúdo, Rui. É mais que conteúdo. Eu preciso ir além e entender que, ok, eu preciso dar conta. Esse dar conta, às vezes, ele vai te sufocar. Esse dar conta, às vezes, se for esse só dar conta, eu vou fazer por fazer. E aí eu preciso entender, e aí a gente tem feito muito esse trabalho, que é assim, se a gente está falando de uma educação integral, e, gente, vale a pena lembrar que eu acho que eu não falei disso, mas vale a pena. Quando a gente fala de educação integral, eu não estou dizendo uma educação do menino de 8 horas na escola, não é tempo, é a qualidade, é o olhar que eu dou para essa educação. Então, não é o tempo. A educação integral é só aquela que tem um menino o dia todo na escola, não. A educação integral é aquela educação capaz de ir além do conteúdo, de ir além do cognitivo. Se eu tenho uma reunião de conselho de classe, por exemplo, e eu percebo nessa reunião de conselho de classe que alguns meninos e meninas estão indo muito bem, seja num determinado componente curricular, mas tem um componente ali que eles não estão conseguindo, né? Seja na matemática, ou seja no português, ou seja nas ciências, seja na física ou na química. Como é que eu consigo resolver isso, né? E a gente falou sobre isso ao longo desse caminho, com esse olhar integrado, com esse olhar sobre o todo, com esse olhar que vai para além do conteúdo. O conteúdo, ele precisa estar sempre sendo amparado
para o quanto esse menino está se ajudando no processo. Então, voltando, é um processo de autoconhecimento dele perceber, puxa vida, a matemática é minha potencialidade, ou puxa vida, eu não sou bom na matemática, então, professora, como é que eu consigo fazer isso? E aí, ô, professora, como é que eu consigo dar conta desse conteúdo aqui? Sem planejamento, gente, não vai rolar. Sem planejamento, que é a palavra-chave, seja do professor ou seja do estudante, ele não vai conseguir. Para planejar, ele precisa identificar. Para planejar, ele precisa conhecer, ele precisa ver o que ele está planejando. Então, a gente não planeja sem que a gente tenha um objetivo. A gente precisa olhar para esses objetivos de aprendizagem, precisa fazer um processo de planejamento, entender quais são as ações que eu vou precisar fazer ali, para poder, de fato, chegar a esses objetivos. Seja no nível professor, que precisa dar conta de vários conteúdos que ele vai precisar, entendendo que ele não vai fazer isso em 2 meses. Então, a ansiedade precisa baixar. Preciso baixar esse meu nível de ansiedade e dizer, eu vou recuperar 2 anos em 2 meses. Não, eu vou precisar baixar esse nível de ansiedade, eu vou precisar olhar para cada estudante como um ser único dentro desse processo, eu vou precisar ajudar esse menino a se enxergar nesse processo. E é um processo de corresponsabilidade. Não é responsabilidade do professor ajudar o estudante a chegar, é corresponsável nesse processo. O estudante também precisa se responsabilizar nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, percebe que existe um empoderamento, de fato, de todos esses atores. Então, volta. Sempre eu falo, volta. Qual é o papel do professor nessa história? Tem que estar claro. Qual é o papel da gestão nessa história? Tem que estar claro. Qual é o papel do estudante nessa história? Também tem que estar claro. Porque somos, da família, também tem que estar claro. Somos todos corresponsáveis nessa rede. Se a gente tem, a gente precisa olhar e mapear qual é a nossa rede de apoio nesse processo, sabe? Com quem eu posso contar nas horas que o bicho pegar? Ou com quem eu posso contar para, de fato, alavancar ou estimular ou favorecer esse processo de ensino-aprendizagem nesse cenário extremamente desafiador, onde todo mundo precisa dar conta de tudo. Edna, a gente está encerrando esse papo aqui, finalizando aí os últimos minutos do 6º e último episódio dessa série. E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses educadores, baseado em tudo aquilo que você viu rodando pelo país inteiro, falando com professores. Você tem aí milhas e milhas e milhas acumuladas e horas de voo, indo de um lugar para o outro, olhando o professor olho no olho e entendendo as suas dificuldades. Qual que é a mensagem que você tem para o educador brasileiro dentro desse desafio de colocar esse estudante como a gente desenhou ele aqui? Eita! Você é craque em fazer perguntas complexas, difíceis, muito bom, né? Como um bom entendedor do assunto, boas perguntas virão. Tá vendo, gente? É isso. Não importa a resposta, a pergunta é boa. Saber fazer a pergunta. Tem uma coisa da diversidade mesmo, né? Que é assim, o respeito a essa diversidade. Por mais difícil, diferente que seja, todos esses lugares, seja do norte, nordeste, sul, centro-oeste do Brasil, todos nós temos as nossas diferenças, mas todos nós temos algo em comum que eu percebi e percebo, que é o olhar para esse propósito do educador. Então, assim, quando esse educador se sente de fato, Rui, valorizado, quando esse educador se sente de fato, quando ele percebe que tem resultado no esforço dele, o trabalho dele está dando resultado. E sabe como ele percebe? Ele percebe no estudante que consegue evoluir, consegue fazer uma atividade que tinha dificuldade para fazer. Eu escutei isso semana passada de uma professora, quando ela falou assim, a gente precisa criar essas atividades, de fato, que estimulem a gente trazer o melhor que esses meninos têm. Então, o que eu percebo são educadores que têm, sim, um olhar de uma alta expectativa sobre os seus estudantes. Então, gente, o nosso olhar é tudo. A gente precisa ter olhar de alta expectativa para os nossos estudantes, planejar atividades que sejam atividades que estimulem e que tragam, de fato, o melhor de cada um, sabe? Que ele consiga se desafiar. O nosso planejamento de uma sequência de atividades, ela precisa proporcionar a esse estudante esse caminho que é um caminho de espiral que está na base, que cresce, que vai me ajudando a perceber que eu comecei olhando aqui, agora eu já estou ganhando um movimento maior até ampliar.
eu percebo que os professores, que você falou o que eu vi, eu vejo guerreiros, eu vejo pessoas que ao longo desses 2 anos fizeram muito e continuam fazendo para que esse propósito de transformar de fato e de trazer uma educação de sentido para esses lugares onde eles estão, faça de fato esse movimento que a gente espera. Tem um livro do Moacir Gadotti que eu gosto muito, que é Ensinar com Sentido, A Boniteza de um Sonho, chama. Eu tenho usado muito esse livro porque ele é extremamente inspirador. E aí, se for para terminar, tem que terminar com alguém muito inspirador, né? O Moacir Gadotti, ele diz que o profissional da educação é um profissional do encantamento. E eu acredito muito no profissional da educação como esse profissional do encantamento. Para eu dizer que os meninos gostam de aprender, eu preciso ter o prazer de ensinar. E aí, de fato, não tem como eu olhar para um menino e dizer, ele não gosta de aprender, mas será que eu gosto de ensinar? E será que eu tenho prazer ao ensinar? Então, eu tenho visto muitos educadores com muito prazer ao ensinar e, de fato, alimentando uma rede, um ciclo de energia para estimular esse gostar de aprender dos meninos. Acho que é isso que eu tenho visto. Muito legal, muito legal. Edna Borges, muito obrigado pela sua participação no Educação em Debate, nesse projeto do Envoz, e para falar para tantos educadores em todo o Brasil. Obrigado mesmo, muito sucesso. Obrigada a você pelo convite, esse congresso com certeza um grande sucesso. Obrigada, hein? Valeu. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Compartilhe os nossos conteúdos e não deixe de participar dos congressos de educação promovido pelo Envoz. Até!